Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Cantemos com júbilo, com alegria. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Porque ele é nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Diga glória a Deus e glorifica ao Cordeiro. Glória, glória ao Deus Todo-Poderoso. Glória, 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 glória. Glória ao Rei dos Reis. Fala ao nosso coração, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Porque ele é nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Glória ao Cordeiro. Então ele faz o convite para ir, convida para ir adorar o Senhor, né? Com cânticos. Cantemos, né? Cantos com júbilo, com alegria extrema, a rocha da nossa salvação, Cristo. Apresentemos ante a sua face com louvores, louvar Ele, e celebremo-lo com salmos. Ele é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus, nós somos o povo seu e ovelha da sua mão. Então o Senhor nos criou. Grande mistério, né? Como criou os anjos. E os anjos que não quiseram louvar, mas sim serem louvados, viraram monstros e são afligidos de noite. E serão lançados no lago de fogo. Nunca morrerão, são espíritos, mas sempre sentirão dores. Imagine sentir a dor para sempre, nunca parar, né? E dores grandes, né? Dor qualquer, não. Dores insuportáveis que não dá para se acostumar com elas. Não tem como se acostumar. Ninguém se acostuma com nenhum tipo de dor, né?
quer logo remédio e refúgio. Mas imagina um fogo que queima infinitamente mais do que o fogo. Não tem multiplicação exata mais do que esse fogo aqui é. E muitos reclamam do sol que está quente. Mas o fato é que ninguém pode esconder, que a Bíblia diz, e que é a verdade, que nós sabemos, é que os anjos pecaram e foram destituídos do Espírito Santo, da glória de Deus, perdendo status de filhos, se tornando inimigos, perdendo a beleza, se tornando feras, perdendo a luz, ganhando a escuridão, e fogo, e dor, e aflição, e desprezo, e angústia, para toda a eternidade. Não vai ter mais fim, não tem. Por isso tão grande ódio. Mas o Senhor, irmão, Ele fez essas coisas, né? O Senhor deu justamente esse castigo e está dando também ao ser humano. É a verdade, tem que temer a Deus. Deus não é homem, nem filho do homem. Jesus é homem, não é Deus, né? Mas Ele é Deus, não é só homem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele não aceitará blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estava ouvindo Adão Campos, né? Adão Campos se assusta com os homens monstros na entrada do inferno, quando ele foi com o Senhor. E ele pensando que eram os pastores, né, que tinham um castigo maior, não. O Senhor disse: é todo aquele que porque eles blasfemaram contra o meu Espírito, e todo aquele que blasfemar contra ele, seja quantos forem, se transformarão em monstros e virão para cá. Olha aí, Jesus sério, não admitir blasfêmia contra o Espírito Santo, ofensa, coisa séria, mais séria do que a gente pode pensar, muito mais sério. Então Satanás quer fazer a gente achar que não é sério o negócio, que é moleza, mas não é, não é. O trabalho dele, que ele perdeu a salvação, é fazer os outros perder. Mas a Bíblia nos adverte. Então o Senhor criou eles em santidade, perfeição, amor, e pecaram, se rebelaram, em lugar de serem gratos a Deus. Por isso tem que ser grato a tudo. Se Ele criou homem, criou mulher, se Ele criou animal, seja o que for, se Ele lhe deu uma posição maior ou menor, se deu um ovo, se deu uma picanha, não importa. Foi criado com cabelo assim, cabelo, não importa. Há anjos sem asas, anjos com 2 asas, arcanjos, querubins com 4 asas, seres viventes com olhos, vários olhos no corpo. Você tem vários tipos de criação, como você vê, animais viventes do céu, todo tipo de coisa, de coisas que fogem à mente. E cada um glorifica a Deus naquilo que foi criado, e satisfeito, não quer ser mais do que ninguém, e tampouco se igualar a Deus ou ser mais do que Deus, tampouco receber glória devida a Deus. A criação tem que ser grata ao Criador por ter dado existência à criação. E Ele cria não para judiar, mas sim para abençoar, fazer aquela criação participar de toda a riqueza que Ele tem, o Criador, e usufruir.
Ele que tem que acrescenta, não é nós. É Ele que tem para nos favorecer, para nos dar. Não temos nada a oferecer. Ele criou para a gente se alegrar na sua riqueza, na sua santidade, o seu Espírito, e usufruir do que Ele criou. Ele vê a gente se alegrando com o que Ele está nos dando, com o que Ele criou, no céu e na terra. Ele fica feliz e libera mais alegria para nós, mais felicidade, mais bênção. Ou seja, só as criações que têm realmente o que ganhar, não o Criador. O Criador já tem tudo. Só as criações que realmente têm a ganhar. Então, amemos ao Criador, nos ajoelhemos, nos prostremos, obedecemos a Ele, andamos do corpo ao Espírito de Santidade, nos humilhamos, esperamos dEle, e Ele dará a vitória. Ele é o Criador, independente de prometer vitória ou não. Já pelo fato de existirmos, e já é para nós o glorificar, o exaltar. E pelo fato dele ter morrido na cruz do Calvário, nos dá a oportunidade, mas ainda devemos ser gratos. E se humilhar aos seus pés, porque o pecado jaz em nós, para que ele tire os pecados, para que a gente fique sem pecado, para poder entrar nas mansões celestes, do Reino Celeste, para ali estar para toda a eternidade, usufruindo do Espírito Santo e do poder e da beleza de tudo que foi criado. E dia por dia, constantemente, para toda a eternidade, algo que não mais terá fim, com a vida, a juventude eterna, o poder e glória. Então, nós temos que se humilhar ao Criador, porque Ele é nosso Deus, nós somos seu povo, ovelha do seu pasto, estamos na sua mão. Obviamente os que o obedecem, que se humilham a Ele, que não largam, que perseveram, que preferem sofrer do que desobedecer. Esses são os dele. Lembrando que esse sofrimento é passageiro, é aqui na terra. Em seguida vem o escape, vem o Espírito Santo, vem o refrigério, e não é todo o dia que há esse sofrimento. Para quem obedece a Cristo, para quem não obedece, o sofrimento é cotidiano, é direto, é todos os dias, é aflição, é todos os dias, vai se multiplicando, como a Bíblia diz. Então não custa nada andar em santidade, se afastar do mundo, obedecer a Deus, ter alegria aqui e tomar posse da vida eterna, que é tudo. O Adão Campos frisou que na reunião de fé, Satanás disse que não podia com os crentes, né? Crentes o quê? Fanático. E o Adão Campos pensava que era aquele crente que fala muito de Jesus, que é insistente para que o outro receba o Senhor como Salvador. Ele disse: não, crente fanático é aquele que vive longe do mundo, jejuando e orando, obedecendo a Deus. Satanás, esse nós não temos poder sobre eles. Até acertamos alguma seta, mas fica para lá e para cá, mas continua na presença do Senhor. Então o crente não pode ser mundano. Se for mundano, nunca vencerá o maligno. Tem que conservar o corpo ao espírito, em obediência ao poder, longe das coisas do mundo, na humilhação e de salvação, estando sempre tomando força e poder na casa do Senhor, para poder vencer esse exército maligno que vem contra a pessoa, que está destruindo as almas e que está perseguindo aquele que não está no caminho das trevas. Aquele que está no caminho da luz está sendo perseguido. É o alvo principal desses espíritos das trevas. Amém? Então a luta é essa, cara.
para que a gente, dia por dia, possa obedecer, porque obedecendo a Cristo, se humilhando, nós somos ovelha do seu pasto, estamos na sua mão, como ele disse, ninguém pode arrebatá-la da mão dele, a não ser que a ovelha corra, fuja da mão dele, mas se a ovelha quiser ficar na mão, será guardada. Para ela ficar na mão, ela tem que estar em obediência um pouco ao Espírito, em temor, em amor, longe das coisas do mundo. Ela será protegida pelo Cordeiro, o sumo pastor, o supremo pastor. Amém? Vamos ficar de pé. E ele diz aí, para encerrar, ele conta: não endureçais vosso coração, se hoje ouvir a sua voz como em Meribá, na tentação do deserto. Vossos pais me tentaram provar e vir a minha ira. 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. No lugar de obedecer ao Cordeiro, se humilharem, porque lá eles receberam água, receberam cordonice, receberam tudo. Uma parte fez, se humilhou, obedeceu, e a outra parte não. A maioria quis foi voltar para o Egito. E tanto que o Senhor os ensinou, mas eles sempre endurecendo o coração, querendo fazer o que queria, não o que Deus estava mandando. Ah, vamos arrumar um líder e vamos voltar para o Egito. Lá a gente comia isso, comia aquilo. Sempre querendo ser seus próprios guias, não recebendo o sumo pastor como guia, o Espírito Santo, mas querendo seguir a sua própria mente, errando de coração, porque queriam aquilo ali. Não queriam a salvação, queriam era o mundo, voltar para o Egito. O Egito é o mundo. Não queriam se consagrar, preferiam voltar para o Egito, para o mundo, do que seguir a Deus. Fizeram escolha, erraram de coração, e fizeram escolha errada, e essa escolha dura para sempre, e ainda estão sofrendo e sofrerão eternamente no inferno, do inferno para o lado de fora, pior ainda o lado de fora, porque não quiseram seguir o líder Jesus Cristo, não quiseram seguir seus próprios pensamentos e intenções, e aí se deram mal. Erraram porque queriam, fizeram a sua escolha. Então é melhor sofrer no Egito do que sofrer na mão do Senhor. O que é que você acha? É melhor sofrer no mundo ou sofrer na mão do Senhor? Do Deus Todo-Poderoso. Primeiro que na mão do Senhor não há sofrimento, né? E se há algum sofrimento, o Senhor dá livramento ali, é rápido. Agora no mundo a pessoa vai sofrer mesmo, vai sofrer bastante e não vai para o inferno sofrer eternamente. Então é melhor seguir o Senhor, irmão, e se alegrar no Senhor, e ter alegria e paz aqui, e ter a riqueza eterna que está prometida. É lógico, é óbvio. Imagine se tivesse que sofrer a vida todinha como Lázaro sofreu. Ainda valeria a pena. Tem gente lá no inferno, hora dessa, querendo ser um Lázaro, voltar para o mundo, sofrer igual Lázaro e ser salvo, se livrar daquilo ali. Mas sabe que não tem mais jeito. Mas nem Lázaro, a pessoa não vai viver igual a ele, irmão, vivendo uma boa. E acolá tem uma perseguição. Ainda está achando ruim, ainda prefere, ainda quer fazer as coisas do mundo e não seguir a Deus. Receber todo o amor, livramento e alimento físico e espiritual de Deus, quer receber alimento físico e espiritual de Satanás para fazer o que quer com a pessoa. Essas são as escolhas. Quem escolher vai se dar mal. Essa é a má escolha. Cada alma tem o livre-arbítrio, tem o poder de decidir o que vai fazer. Amém?
Vamos glorificar o Cordeiro, a palavra, aquele que é a verdade. Coloca de 2 minutos, irmão Jesus. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Em 39, Tapa Cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavar a luz com roupas que tão alvas são. Nós pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, tem neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Oh, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, ó meu Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó meu Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor. Oh, pois que mais alvo que a neve, o
Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga em nome de Jesus, todo mal que vem essa semana contra o corpo, o espírito, operário e casca da igreja da humanidade, seja lançado em fé. Em nome de Jesus, todo mal. Sai da nossa vida. Sai do nível da não quero. Sai. Ô glória. Isso, sai. Saiam todos nós. Fogo cativo e fica bem pior que todos. E que se for esse cativo, caia sobre o demônio, caia sobre o corpo inteiro. Satanás agora que todos que ele vier essa semana, dia morte, seja físico espiritual, contra o corpo, ao espírito, operário e passado. Em nome de Jesus, porque Jesus Cristo ele é Deus, para a glória do Deus Pai e Deus. E diante do Rei dos Reis, Sião do Senhor, o Deus Pai e o Espírito Santo profetiza a tua derrota, Satanás, e de todos os teus agentes satânicos e espirituais, a dia que tem esse tratamento mal, que tu enviado o corpo ao Espírito operado. Porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que a igreja venceu a Satanás. A igreja venceu a Satanás. A igreja venceu a Satanás. A igreja venceu a Satanás pelo sangue do Cordeiro e a palavra do Deus. Pela palavra de Deus profetiza a vitória da igreja. 24 bilhão de trilhão, 4 bilhão de quintilhão, 7 bilhão de octilhão, 1 bilhão de decilhão. Não de vez, desde o aberto da igreja grande congregação de Cristo hoje. 24 bilhão de trilhão, 4 bilhão de trilhão, dia por dia, profetiza a vitória da igreja sobre as glórias satânicas deste mundo, sobre o prazer do pecado, sobre o engano e a mentira, sobre o falso evangelho, falsos irmãos, sobre a vaidade, sobre os dragões e a tudo que sobre a cegueira espiritual, sobre a teimosia do coração, sobre o prazer do pecado, sobre Satanás. Todos os agentes satânicos do serviço espirituais e humanos, ele viaja para o nosso espírito operário que nós temos de apóstolos. Em nome de Jesus. Profetiza a vitória da igreja sobre o principado físico, espiritual, potestade, dominador da morte. Sacou do altar do Deus, Senhor Jesus, desse momento de consumo do Deus. E dia após dia, nós temos fé. Estamos lá, Senhor, espelho, as armadilhas e as despedaçadas. Que tem algemar as almas e elas liberam, 24 milhões de anos. Senhor, bom dia, por Deus, não sei Jesus, levantar o outro vezes a geração para a pregação de Deus. Tem sido graça para em nome. Precisa a vitória da igreja sobre o principado espiritual, potestade dominador da China, do Oriente Médio, do Irã, do Iraque, do Hezbollah, do Hamas, da Cisgasa, do País, da Rússia, da Coreia do Norte, da Ucrânia, da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, do Chile, da República Federativa do Brasil, do Gabinete de Cultura, de todos os gabinetes supremos do Tribunal Federal, do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, do Senado Federal, do STJ, do TJ do Ceará, do Fórum da cidade de Cascavel, da cidade de Fórum da cidade de José da Cesta, Trabalho Criminal, Procuradoria Geral do Estado,
da Guarda Municipal, da Silveira, da Secomissão, Delegacia de Proteção Política, Delegacia Geral, de todos os partidos, das coordenadores, do prédio onde eu volto a atividade de São Francisco. O profeta se alunos e mulheres assistição para viver pregação de 24 milhões de acordos. Profetiza a vitória na igreja sobre as pombas de rainha, sobre dragão, serpente, escorpião, sobre falso sonho, falsa visão, falsa revelação, falso rio a porta de Deus, falsos irmãos, falsos evangelhos. Profetiza a vitória da igreja sobre a rádio de mal, percebe no lugar do e seja ferido o homem e a mulher sanguinário, filho de Satanás, no mundo inteiro, por 777 espalhando o corpo ao espírito, começando pelo Lula, Alexandre Moraes, todos os aspectos, todos esses homens malignos, feiticeiros, homem e mulher maligno, invejoso, cobiçoso, idólatra, e quer desviar o povo da mulher, e que fique totalmente envergonhado por estar buscando, recebam graça e e sejam cegados todos os inimigos espirituais e humanos, para que não vejam nenhum área, tenha causa de família, não pouco nosso propósito. E profetize portas abertas, caminhos escancarados, iluminados para toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra, 24 milhões dia por dia. O conceito da reconciliação, do novo nascimento, da salvação de eterna, pelo sangue do poder, a fé sobre profetiza a vitória da igreja sobre o tranca-rua da tecnologia, sobre o demônio do celular. Profetiza a vitória da igreja em todas as áreas, causa e caminho, corpo ao espírito, pelo sangue do poder e a palavra da igreja. Diga que assim seja. Com fé, que assim seja. Toda fé, que assim seja. Nome de Jesus. A igreja diga: Senhor, nós concordamos em tudo que foi dito neste culto, porque foi o Espírito Santo que falou. Ligamos até o céu pelo sangue de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. Pedimos realização de todos esses pedidos e pedimos mais poder, mais unção para fazer tua vontade, mais amor, mais fé, mais sedimento, mais humildade, mais quebrantamento, mais perseverança, mais entendimento, mais, meu Senhor, humildade e prosperidade espiritual, nas finanças, no bem, na saúde, alegria e paz. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que ele derramou no Calvário, as dores eternas e grande amor eterno, desde já agradecer. E já tomamos posse de todos esses pedidos por nós, pela tua igreja, Pai, e todos os nossos irmãos. Tomamos posse de todos esses pedidos por nós, pela tua igreja no mundo inteiro, e todos os nossos irmãos. Tomamos posse de todos esses pedidos por nós, pela tua igreja no mundo inteiro, e todos os nossos irmãos. Tomamos posse de todos esses pedidos por nós, pela tua igreja no mundo inteiro, e todos os nossos irmãos. Diga: eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. De todos esses pedidos que meu Pai me concedeu pelo sangue de Jesus e as dores do Calvário e o grandioso amor. Que a igreja diga: que assim seja. Com fé. Que assim seja. Toda fé. Que assim seja. Em nome de Jesus, chega até o céu. Glória a Deus. Glória a poder, glória a Jesus, 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 glória glória, glória, glória ao que vive eternamente. Senhor, muito obrigado, Senhor. Essa semana maravilhosa que passou, te apresento esta.
Te apresento tudo. Pobre, necessitado, faminto, aflito. A tua igreja, os teus santos estão afastados. Tu entregou e pregou. Meu Senhor, e dá a tua graça, a vida eterna, derramando arrependimento 24 bilhões de após dia. E envia mais teus anjos, poder e autoridade a todos eles, ao arcanjo Miguel, Gabriel, ao anjo da igreja, grande congregação Cristo. Todos os anjos estão acampados em todas as áreas, causa que não corpo do sol. Desde já eu te agradeço. Que a igreja diga que assim seja. E toda honra e toda glória seja dada a ti. E realiza, Senhor. Deixa esse coração dos teus santos os capacita a te obedecer para a alegria. Em nome de Jesus. Que a igreja diga e assim. Em nome de Jesus. Para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E glorifica Ele. Veste nós com a armadura celeste, o capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, cinto da verdade, os pés calçados, a preparação da vida. E livra-nos de pecar contra ti, contra o céu, porque teu é todo o reino, poder e a glória, 24 bilhões de trilhão nos concede a tua presença, Espírito Santo, o dia inteiro, especial no culto, dia por dia. Não nos deixe nem um minuto, e por tua graça nos dá salvação. Que a igreja diga que assim seja. Em nome de Jesus, e dá mais uma oportunidade de partir da parte. Glorifica mais uma vez, obrigado pela tua força e me perdoe por tudo. Dá sabedoria e entendimento para fazer todas as coisas, toda a tua igreja, e tira da treva para a luz, nesse momento do céu.